Ó Senhor Jesus. Glória a Ti, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Nós vamos abrir o livro de Efésios. Para acompanhar a ajuda dos irmãos, eu vou abrir na revista atualizada também, que eu acho que a maioria tem. Efésios 1, do versículo 1 até o versículo 14. Os irmãos, eu quero que os irmãos leiam junto comigo, amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuserem em Cristo, e convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual ao penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, nesses versículos, algo tem que chamar a nossa atenção, porque há aqui uma expressão que ela é repetida 3 vezes. E se algo é repetido 3 vezes em 14 versículos, isso tem que chamar a nossa atenção. No versículo 6 já diz assim: para louvor da glória de sua graça. No versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Amém. E o versículo 14, em louvor da sua glória. Eu não vou entrar nos detalhes aqui certinhos, mas nós temos que penetrar nesses 14 versículos, irmãos. E eu tenho certeza que nós ficaríamos meses aqui. A primeira expressão, para o louvor da sua glória,
trata-se da escolha do Pai, da eleição que Ele fez quando Ele nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo. Amém. Isso é para louvor da glória da sua graça. Amém. A segunda expressão é pela obra que o Filho fez, para louvor da sua glória. Amém. E a terceira expressão trata-se logo depois que fala que o Espírito é o penhor da nossa herança, para louvor da sua glória. Amém. Isso mostra para nós que o Deus triuno está cooperando, trabalhando na nossa vida individual, na nossa vida coletiva, para louvor da glória da sua graça. Amém. E isso vai ser expresso no meio de nós. Amém. O que isso quer dizer? No dia em que o Senhor se manifestar, nós haveremos de vê-lo como Ele é, e seremos feitos semelhante a Ele. Nós seremos glorificados, e ali entoará o maior louvor de toda a história da humanidade. Que louvor, que gloriosa é essa graça. E você e eu, irmãos, estamos incluídos nisso. Amém. Por isso que nós temos que nos alegrar quando nós lemos esse trecho de Efésios. Amém. Que plano eterno maravilhoso. Amém. Nós que éramos pecadores, nós que não merecíamos, éramos estranhos à aliança da promessa que Deus fez a Israel. Nós éramos inimigos de Deus. E o Senhor nos salvou. O Senhor nos colocou na igreja. O Senhor nos colocou no seu corpo. O Senhor habitou dentro de nós, habita dentro de nós. E tudo isso, irmãos, vai culminar num grande louvor, onde toda a terra verá a glória do Senhor. Né? A glória do Senhor será manifesta em toda a terra. Né? Santo, santo, santo é o Senhor. A sua glória está toda sobre a terra. Mas quando você olha para a criação hoje, você não vê essa glória. Você vê desordem, nós conseguimos ver muito problema, muito caos. E essa glória está sendo trabalhada nesse pequeno grupo de irmãos, naquele pequeno grupo de irmãos, no outro pequeno grupo de irmãos, é no meio do povo de Deus. Amém. Que essa glória está crescendo, é como aquele bebê. Eu olho para o meu filho ali e falo, nossa, ele estava na barriga da minha esposa, até foi gerado. É a mesma coisa que está acontecendo conosco. Algo está sendo gerado em nós individualmente e coletivamente. E quem está fazendo isso é o próprio Deus. E detalhe, lá diz no versículo... Deixa eu pegar o versículo certinho aqui. Senhor Jesus. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Essa é a vontade de Deus. Irmãos, nós estamos na vontade de Deus. Amém. Tem lugar mais seguro do que a vontade de Deus? Eu estou passando por uma situação bem complicada e difícil, que o meu coração fica oscilando, ansioso. Aí daqui a pouco lembra que existe o Senhor, vai orar e canta um louvor e se acalma. Amém. Daqui a pouco eu estou andando como se eu fosse alguém que não fosse nem filho de Deus. Estou ansioso de novo. E estou preocupado e começo a pensar. Aí o Senhor fala, primeiro o Senhor fala no nosso interior, né? Aí você volta para o Senhor. Aí o Senhor às vezes também usa a esposa. Usa a esposa. A esposa fala assim, o Senhor está cuidando de nós. Aleluia. Amém. E às vezes o Senhor também usa os irmãos. Irmãos, nós estamos na vontade de Deus. Amém. E isso, indiferente da situação em que nos afeta aqui nessa terra, nós somos e fomos já, e ainda estamos sendo abençoados nestas regiões celestiais. Amém. O que acontece conosco é que nós paramos de olhar para os céus muitas vezes. E aí nós ficamos infelizes. Eu vou ter até cuidado com a colocação que eu vou aplicar aqui,
Mas para os irmãos compreenderem, tá? Não é que nós não devemos ou não chorar. Ainda tem as bem-aventuranças, né? Os que choram serão consolados. Mas se nós só estamos chorando, se não tem alegria, se não tem nenhum momento de alegria, algo está errado com a nossa visão cristã. Algo está errado conosco. Não está errado com Deus, não está errado com a Bíblia, não está errado com a igreja, está errado conosco. Se há uma infelicidade em mim, mesmo contemplando todas essas bênçãos, é porque eu caí naquele versículo que Paulo vai falar acho que é para os Coríntios. Se a nossa esperança em Cristo se limita somente a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por que eu estou falando isso aqui para os irmãos? Eu já experimentei muitas bênçãos de Deus nessa terra. Muitas bênçãos de Deus. Orações que minha esposa e eu oramos. Eu me lembro muito bem quando nós nos juntamos assim e decidimos orar. Nós morávamos lá no interior de São Paulo, lá em Marília. E tudo contra para a gente voltar para cá. Ela já era daqui. Alguns irmãos conhecem essa história, mas eu acho que cabe trazer de novo. Nós começamos a orar. A minha esposa é muito prática, né? Aí ela falou assim: você está orando superficial demais. Senhor, seja feito sua vontade e tal. Seja prático e fala o que você quer. Aí eu falei: tá bom, então eu vou orar exatamente assim. Irmãos, uma bênção. Em pouco tempo as coisas aconteceram. Nós nos mudamos para a região. Nos mudamos primeiro para a cidade ali de Montemor. E o Senhor fez tudo, cuidou de cada detalhe. E nós chegamos para cá. Depois de um tempo ali, começamos a orar para mudar para Campinas. Porque tudo que a gente fazia, Montemor a gente brinca, é uma cidade para dormir. Então, tudo que a gente tinha que fazer era vir para Campinas. Era resolver documento, era mercado. Falar: não, vamos mudar para Campinas. Ah, mas não tem condição, não dá agora. Começamos a orar especificamente por algumas coisas assim. Que, Senhor, tem que ser um lugar assim, 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 assim. Porque nós estamos tendo esse plano. Irmãos, o Senhor fez mais do que pedimos e pensamos. Outra bênção que nós experimentamos. E também já orei por algumas coisas específicas da minha vida ali, que eu falei: Senhor, eu preciso disso aqui. E o Senhor concedeu essa bênção. E aí vem aquela alegria. Vem aquela alegria, porque você recebe isso, né? Você fala: puxa, Deus ouviu a minha oração. Agora, se essa alegria está condicionada ao que nós recebemos materialmente ou alguma conquista aqui, e ela não está relacionada ao que Deus é para nós, essa alegria é frustrada no primeiro obstáculo que vem. E não somente isso, o nosso coração, irmãos, ele é insaciável. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando a Carol engravidou, nós tínhamos vendido o carro, não precisa ficar sem carro, a gente se vira de Uber, tínhamos alguns planos ali na empresa que a gente alugava carro, então a gente não precisava de carro. Agora com o bebê vai precisar de um carro. O Senhor agora não tem condição, vamos orar, começamos a orar, e o Senhor providenciou um carro, mais do que pedimos e pensamos. Aí um dia, nós alugamos um carro para levar os jovens para a conferência. Ela: nossa, amor, dá uma volta nesse carro. Era um carro bem superior. E o coração ficou insaciável de novo. Falou: nossa, dá para... Percebe o que é o nosso coração? Sim. Olhando para essas coisas aqui. A alegria de um carro, que eu lembro quando nós entramos, o Senhor nos deu ainda, irmãos, um carro zero. E a gente entrou no carro, a gente agradeceu. Depois de um tempo, por ter visto algo melhor, nosso coração ficou de novo balançado. Olha o coração humano, ele é insaciável. Ele é insaciável. Não é à toa que você olha para o mundo, e as pessoas fazem o que fazem, pisam umas nas outras e chegam onde chegam e ainda querem mais. Porque é insaciável.
Somente o plano eterno de Deus Amém. e a pessoa do Senhor Jesus Amém. pode saciar toda a nossa sede. Amém. Pode ocupar todo o buraco do nosso interior. Amém. Tudo aquilo que Eclesiastes disse, que Deus colocou a eternidade no coração no coração do homem, para que esse não compreenda os mistérios dessa vida, né? Essa eternidade, somente o que é eterno pode preencher. Amém. E Deus nos deu a sua vida eterna. Amém. Irmãos, isso já é uma bênção maravilhosa. Amém. Já é uma bênção maravilhosa quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Tantas são as bênçãos de Deus. Se nós condicionamos as bênçãos que Deus nos dá a essa vida, nós seremos infelizes. Infelizes. Tá bom? Mas louvado seja o Senhor. Amém. Porque a alegria do reino, né? O reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, na pessoa do Senhor. Quando nós nos alegramos por causa da pessoa do Senhor. Por que eu estou falando tudo isso, tá? Os Efésios começaram de uma maneira muito positiva. Ontem nós mencionamos qual era o cenário deles. Eles abandonaram, eles correram até um certo risco de passarem necessidades por abandonarem tudo que era a respeito à religião pagã da Diana e começar a viver a vida da igreja com os irmãos. Porque eles foram se convertendo, não fazia sentido ficar com os ídolos. Só que os ídolos eram o que dava retorno financeiro ali na cidade. Aliás, até ajudou a gente. Vou na casa do irmão José orar, mas é no templo da Diana que está a bênção. Por isso que Paulo vai falar as bênçãos celestiais em Cristo. Irmãos, esse livro ele quer levantar os nossos olhos para os céus. Amém. Para o céu dos céus. Para que a gente não fique preso às condições dessa terra. Porque elas vão mudar, elas podem piorar, elas podem melhorar e também podem piorar ainda mais. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso também, irmãos? Aí voltando para um pouco da minha experiência, né? Eu lembro quando eu me alegrei, quando eu orei por determinada coisa, o Senhor me deu, eu falei, louvado seja o Senhor, aleluia, amém. Depois, quando o Senhor tirou isso, eu fiquei frustrado. Eu até cheguei diante do Senhor, falei com os irmãos em uma reunião, falei, nossa, foi o Senhor. E assim, aconteceu várias coisas na sequência, né? Em volta de nós. Alguns irmãos sabem. Até cheguei a comentar assim com os irmãos, né? Foi o Senhor, que nasça um sol para o justo, a chuva e o sol nasce para o justo e para o injusto. Aí comentei com a minha esposa isso, né? Ela olhou para mim e ela falou assim, quantas vezes o sol nasceu sobre nós? Sabe, irmãos? Como o nosso coração é ingrato. E aí, contemplando essa passagem, eu falei, Senhor, não deixe meu coração ficar assim. Amém. Porque se meu coração ficar assim, eu vou depender das condições aqui para ter alegria. Eu vou depender do que eu posso fazer ou não, do que eu tenho ou não, do que eu sou ou não, e não do que o Senhor é. Que nós, irmãos, possamos aprender a ter alegria no Senhor. Amém. O apóstolo Paulo falou para os filipenses, ele foi muito claro. Alegrai-vos no Senhor. Amém. Outra vez digo, alegrai-vos. Nossa alegria está no Senhor. Amém. Irmãos, só de contemplarmos isso e percebemos o valor da pessoa do Senhor, nossa percepção muda. Às vezes, uma doença pode não curar, às vezes o dinheiro pode faltar, às vezes as coisas que nós queremos podem não vir, mas a nossa alegria está no Senhor. Amém. E o Senhor pode conceder essas bênçãos também. Amém. E eu creio que nós, como filhos de Deus, não estamos presos a receber a bênção ou não, material ou não. Não é isso. A gente tem um exemplo muito claro de Ana na Bíblia, que quando ela ora, ela pede um filho.
Já mencionei isso para os irmãos, eu vou voltar a mencionar. Ela pede um filho. Ela está angustiada e ela ora. E o Senhor concede um filho para ela. Na segunda oração, como que ela ora? O meu coração se alegra no Senhor. Amém. Não se alegrou no filho Samuel. Embora ela era estéril, estava muito angustiada. Isso mostra para nós que há um paralelo da vontade e a soberania de Deus, e as nossas necessidades, Sim. tudo que nós precisamos aqui nessa terra. Amém. Deus cuida de nós, É. mas Ele quer ensinar o nosso coração que a alegria está no seu reino, na sua presença, na sua vontade. Amém. Para que quando essas coisas Ele nos conceder, elas não enlacem o nosso coração mais do que Ele mesmo. Porque Ele é a nossa alegria. Amém. Então, voltando, ali, os efésios entenderam isso. Abandonaram toda a Diana e etc. E vocês acham que foi fácil, irmãos? Não deve ter sido fácil. Mas essa igreja cresceu, se fortaleceu. Amém. Inclusive, muitos historiadores, ali, alguns eruditos bíblicos, vão dizer que ali se tornou praticamente um lugar onde Paulo mandava da onde assim, praticamente os irmãos saíam para ir cuidando das igrejas em volta. É como se ela, entre aspas, fosse uma igreja que cuidasse das outras igrejas que estavam nascendo. Que bênção que foi isso. Um lugar que ontem nós vimos que era totalmente, aos nossos olhos, inadequado, difícil, improvável de ter o testemunho do Senhor ali. Mas como eu disse para os irmãos, a vontade de Deus é a vontade mais segura que tem. Amém. E quando Deus quer fazer algo, Ele faz. E Ele fez em Éfeso. Amém. Da mesma forma, irmãos, quando nós olhamos para nós, para as nossas necessidades, para as nossas coisas, tendemos a olhar só para o que é terreno, só porque é terrenal. E não percebemos o quão seguro é a vontade de Deus. O que nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, volta o meu coração para a sua vontade, para o centro da sua vontade. Então, diante de todo esse contexto, algo que eu quero tocar aqui com os irmãos agora, está no versículo 6 e 7. Isso é para restaurar a alegria da nossa salvação. Amém. Eu vou ler na versão a NVI, tá? Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, no que diz respeito à graça de Deus, ela não está condicionada aos delitos do homem. O homem, por estar com a mente preenchida com a lei, com a mente tão cheia de a meritocracia, que é isso que a gente aprende. Você estuda, você trabalha e você conquista aquilo que você precisa. E tá ok. Mas a graça de Deus não está condicionada aos nossos delitos. Espera aí, quando eu tiver menos delito, mais graça eu vou ter. Na verdade, a graça de Deus é concedida ao homem pecaminoso, ao homem desamparado e da mais baixa posição. Fraco, impiedoso, tudo de ruim que for. Quando a questão do delito surge, quando nossos pecados surgem, não é um momento de nós olharmos e fugir do Senhor. Não é o momento da gente ter vergonha de olhar para o Senhor, no sentido assim, de a gente não podemos perder o nosso temor. Mas não é motivo de nós não olharmos para o nosso Senhor e pedir perdão. Nós muitas vezes fugimos, nós muitas vezes nos escondemos. E tudo isso, irmãos, é porque a gente acaba com a nossa mente está um tanto quanto cheia assim do conceito da lei ainda.
Mas louvado seja o Senhor. Quando você e eu cometemos pecados, quando nós cometemos algum delito, é um momento que nós podemos experimentar a graça de Deus. Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é isso, né? O pecado, ele está até em uma certa, né? Imagina um copo com determinado líquido, né? E aí você precisa que aquilo saia para que entre água, né? Quanto mais água você vai colocando, vai saindo, depois está cheio de água. É isso que a graça de Deus fez conosco. Ela entrou dentro de nós, ela tocou no nosso coração, expôs os nossos pecados, está nos limpando a cada dia e nos preenchendo com essa graça, a fim de que nós possamos tocar no que foi a redenção do Senhor. Amém. E aí, nós tendemos a pensar, irmãos, por que eu fiz esse começo aí desse contexto em relação às bênçãos celestiais e às bênçãos daqui da terra? Que Deus nos concede bênçãos aqui, ou não, porque nós deixamos de pecar. Eu fiz tal coisa, então Deus não vai dar. Os irmãos me perdoem o que eu vou falar aqui, mas não é porque somos bonzinhos que Deus nos concede bênção, mas é porque o Senhor é bom. Amém. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém. Na experiência, ao longo pelo menos do que eu vi assim entre alguns jovens, isso é para os jovens, para os adolescentes, nós ouvimos muitas vezes no passado a seguinte expressão: se guarde e guarde que o Senhor vai te dar um casamento maravilhoso. Irmãos, isso é mentira. Se guarde porque o seu Senhor é santo. Amém. Se guarde porque você vai honrar o Senhor. Amém. Se guarde porque você será preservado e seu coração será guardado. Amém. E pode ser que você tenha um casamento ainda ruim, mas o seu Senhor é bom. Amém. Porque eu vi jovens frustrados depois de casados, até mais velhos do que eu, falou: puxa, eu fiz tudo certo. Condicionou a bondade e a bênção de Deus às ações dele. Isso ficou preenchido na nossa cabeça. Nós devemos nos guardar e nos cuidar. Nós devemos obedecer à vontade de Deus por causa de quem o Senhor é. Amém. Nós fazemos isso por Ele e não pelo que vamos receber. Amém. Nós fazemos isso pelo Senhor. Amém. Então, voltando aqui, e por que agora a questão do delito e da graça, nós também tratamos dessa forma? Nós achamos que eu não posso receber graça e ajudar o irmão com um pouco de graça que eu recebi porque eu fiz tal coisa. É o momento de você receber graça, ajudar o irmão a receber graça e manifestar essa graça com os irmãos. Porque a graça, ela foi concedida gratuitamente no amado. O que isso tem a ver? Nós não fomos perdoados e não recebemos perdão dos nossos pecados porque Deus viu em nós alguma qualidade, porque Deus viu em nós algum benefício, porque Deus olhou e falou assim: acho que eu vou escolher ele ali, que ele vai fazer bastante coisa para mim. Nós podemos ser úteis ao Senhor, devemos ser úteis. Sim. Mas Deus nos perdoou porque Ele nos colocou no Seu Filho amado. Amém. Ele nos colocou em Cristo Jesus. Sim. Isso é um símbolo de quando Jacó recebeu a bênção de seu pai. Ele não merecia aquela bênção. Mas o que ele fez? Ele se cobriu com uma veste, onde o seu pai, quando apalpou ele falou assim: voz de Jacó, mas o corpo é de Esaú, né? Por quê? Porque Esaú, né, tinha uma certa pelagem, né? Então ele colocou uma vestimenta. Isso é uma figura, irmãos, do que Deus fez. Nós não merecíamos bênção nenhuma. Não merecíamos sermos nem salvos.
mas Deus colocou a vestimenta de Cristo em nós. Amém. E quando Ele toca em nós hoje, Ele não vê o Nicolas, Ele não vê o Mauri, Ele não vê o Bruno, não vê o Fábio, Ele vê o seu Filho. Amém. E ao tocar em nós, Ele se agrada. Amém. Por isso que é importante nós entendermos que todos os versículos falam assim: nele, em Cristo, nele, nele. Tá tudo. Por quê? Porque é no Senhor Jesus que tudo isso pode ser feito, realizado. Nossa alegria também ser renovada e ainda a gente agradar a Deus Pai. Agradar a Deus Pai. Porque o que agrada a Deus, irmãos? O homem que agradou a Deus foi o Senhor Jesus. Amém. Nenhum outro homem agradou a Deus como o Senhor Jesus, e não tem comparação nenhuma. E quando o Senhor foi na cruz, né, Paulo diz que ali nós fomos crucificados com Ele. Quando o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Amém. Isso mostra o que Deus fez quando nós cremos no Evangelho. Hoje nós somos aceitos e amados porque nós estamos em seu Filho, Amém. Jesus Cristo. Irmãos, o Pai tem prazer no seu Filho. Amém. O seu Filho é o Filho amado, né? É o próprio Deus vindo aqui até nós na pessoa do Filho, nos inserindo, como nós vimos no passado na oração lá do Evangelho de João, no capítulo 17, né? Pai, eu peço que eles também sejam um como tu e eu somos, né? E o Senhor nos colocou nessa união. Por isso nós somos perdoados e amados pelo Senhor Jesus. Amém. Nós não somos tão bonitinhos como às vezes a gente pensa que nós somos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, aí Moisés foi conversar com Deus, aí ele voltou e falou assim: ó, Deus tem algumas exigências para nós aí. Qual foi a resposta deles de bate-pronto? Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés voltou, e foi o tempo de Moisés estar lá, eles ergueram o bezerro de ouro. Foi o tempo de Moisés estar lá. Da mesma forma somos nós. Às vezes a palavra de Deus vem até nós, e a gente sai por aquela porta pensando: agora vai. Essa semana vai ser assim, vou fazer. Quanto mais você tenta fazer, olha, eu vou dar um exemplo. Sabe quem tentou fazer? E fez algo terrível? Caim. Caim foi fazer. Caim foi prestar um culto a Deus com a sua força. E aí ele foi e matou o seu irmão. Essa é a consequência de nós queremos fazer algo para Deus em nós mesmos. A única coisa que nós precisamos é nos voltar ao Senhor. Amém. Ao sair daquela porta, ao todos os dias que a gente acordar, a gente tem que pensar: o que eu vou fazer para o Senhor? Na verdade, nosso coração tem que ser: Senhor, eu quero me voltar a Ti. Amém. Quero me unir a Ti. Irmãos, e o fazer, porque tanto fazer quanto realizar é o Senhor que faz. Paulo fala para os filipenses, né? Ele é que opera em vós, tanto querer quanto realizar. Quando a gente quer muito fazer, eu lembro quando eu era jovem, voltava das conferências, falei: agora vai. Aí chegava nos irmãos, os jovens vão compartilhar da conferência. Aí eu vi algumas coisas que eu achava: isso, os irmãos estão errando lá na localidade aqui, ó. E tá, meus irmãos. E tá aqui, tá errado, aqui. Vamos, irmãos, aleluia. Segunda-feira eu era o primeiro a ser exposto. E fazia tudo aquilo que eu falei que não era para os irmãos fazerem. E aí depois ficava com aquela vergonha, né? Não queria nem pegar no violão. Ainda bem que estamos na Nova Aliança, porque se fosse na antiga ia pegar no violão e ia descer fogo, né? Hoje nós podemos servir o Senhor porque nós fomos colocados gratuitamente no amado. Amém. Eu posso tocar um violão ali, os irmãos podem orar uns pelos outros, Amém. nós podemos visitar uns aos outros, porque nós fomos incluídos gratuitamente no amado. Amém. Se lembrarmos disso todos os dias, irmãos, nossa percepção muda. Amém.
relação, da mesma forma como nós olhamos para as bênçãos. Agora a nossa forma é olhar o que é a redenção de Deus. A redenção de Deus parte dele e não de nós. Porque o véu rasgou de cima a baixo. Salvação não é aquilo que nós vamos fazendo e eu vou me espiritualizando cada vez mais. Quanto mais eu faço, mais eu vou chegando até Deus. Salvação é: e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo desceu e o véu se rasgou de cima a baixo. É Deus vindo até nós. E você e eu, irmãos, sabe o que nós só podemos fazer aqui? O salmista nos ensina: que poderei eu fazer por todos os seus benefícios? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que vamos fazer, irmãos? Desfrutar dessa graça. Você acha que você precisa fazer alguma coisa para receber perdão de pecados? Caim achou que precisava e fez. E olha a consequência. E Abel entendeu o significado da oferta dele. Louvado seja o Senhor, amém, por esse Filho maravilhoso que Deus, amém, nos concedeu, que é o Senhor Jesus. Amém. Os irmãos agora compreendem a expressão? Primeiro nós vimos a questão da eleição para louvor da glória da sua graça. E agora nós vamos vendo a graça para louvor da suprema riqueza da sua graça. Irmãos, isso é imensurável. Nós não conseguimos assim ainda. Nós teríamos que passar toda a eternidade louvando o Senhor por essa graça maravilhosa. Amém. E aí o versículo 7: nele temos a redenção. É nele. Então já falei isso antes, né? Por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? Nós somos grandes em diversos pecados, mas nós também somos muito grandes no pecado do orgulho. Vou pegar as palavras do irmão Watmani agora, depois eu vou mandar esse áudio para os irmãos que eu achei, que é maravilhoso. O irmão Watmani disse que ele chegava no local de reunião onde eles se reuniam e haviam ali uns 12, 13 mendigos ali dormindo. E aí ele chegava e falava assim: não pode ficar aí que os irmãos vão estar chegando, né? Incomoda e tal. Pregava o evangelho para eles. Não tem que voltar a fazer isso, pregar o evangelho, porque a gente só quer expulsar, né? Prega o evangelho. Ele dava uma moedinha para ele e falou assim: tô essa moedinha aqui, junta mais umas moedinhas que acho que você consegue alguma coisa. O mendigo saia de lá todo alegre, todo feliz. Se ele chegasse e fizesse isso para um irmão que fosse já, vamos dizer assim, um irmão mais formal, tem sua formação, já trabalha, etc. e tudo, faltou essa moedinha, junta mais uma moedinha, esse irmão ia sair como? Ofendido. Da mesma forma nós tratamos a graça de Deus. Só quando nós somos um pecador desamparado, do mais baixo nível, nós podemos entender que nele está a nossa redenção. Amém. Nele está o perdão dos pecados, deixamos nosso ego e orgulho de lado e provamos da graça maravilhosa de Deus. Amém. Mas quando a gente está cheio de nós mesmos, o Charles Spurgeon dizia o seguinte, que Deus ele não rejeita ninguém, somente aqueles que estão cheios de si mesmo. Quantas vezes nós estamos cheios de nós mesmos, nós não conseguimos ver a nossa condição. Mas louvado seja o Senhor, irmão, sabe por quê? Quando ainda a gente está com a dor a serviço, tem algo trabalhando em nós, os gemidos inexprimíveis trabalhando em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Os irmãos percebem que salvação maravilhosa Deus nos deu? Até quando você está cego em si mesmo, você está cheio de si, que acho que é os momentos mais difíceis, o Espírito está trabalhando no seu coração, amolecendo o seu coração. Então eu tenho um recado para vocês, irmãos. Não tem como vocês fugirem dessa salvação. Amém. Essa salvação é eterna e maravilhosa. Amém. Vocês não vão conseguir escapar dela. Eu já me peguei e falei, que inventei de ser crente? Depois eu falo, louvado seja o Senhor porque eu sou crente. Amém.
Irmãos, não tem como mais fugir dessa salvação. O Senhor cativou nosso coração e nos colocou nele. E é aquela figura que eu já falei para os irmãos lá de Coríntios, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não tem como essa relação ser desfeita. Ser desfeita. Você pode estar no lugar mais improvável e longe possível. Uma hora o Espírito vai atuar em você. Amém. E você vai ter que se arrepender. E é melhor que façamos isso nesse tempo do que no tempo em que for estabelecido o reino milenar, o Senhor volta, e aí as coisas serão diferentes. Amém. Nós podemos desfrutar dessa graça hoje. Nós podemos provar do perdão dos pecados hoje. Não precisa mais o sumo sacerdote, uma vez no ano, pegar o cordeiro perfeito, levar aquele cordeiro. Falei, deixa eu somar a listinha de pecado do Nicolas. Tá aqui. Pecado do Fábio, do Ioannis, da Devair. Ixi, coloquei tudo aqui. Coloca o cordeiro, acende, uma vez no ano. Nós podemos hoje servir o Senhor, tocar no Senhor, ter comunhão com o Senhor, porque Ele colocou essa veste, que Jacó lá atrás colocou essa veste para receber essa bênção. Hoje Ele colocou essa veste em nós. Então quando Deus toca em nós, Ele toca no seu Filho. Ele vê o sangue do seu Filho. Porque se Ele visse nós, irmãos, da mesma forma, a figura de quando Israel recebeu a bênção lá no Egito. O que Deus Pai pediu para o povo de Israel fazer? Passar o sangue nos umbrais das casas. Talvez a gente poderia ter passado o sangue assim, falou, nossa, não passei sangue, não passei pouco sangue, estou aqui dentro, não deu tempo, mas passei o sangue. O que importa é o que Deus vê. Porque quando aquele anjo vingador vinha, ele via aquele sangue, ele saía. Não importa o que nós vemos. Às vezes a gente pede perdão para o Senhor e a gente estabelece um juízo, nas palavras de C.S. Lewis, né? Ele diz que às vezes a gente estabelece um juízo acima do de Deus. Porque se Deus já nos perdoou, por que você fica se condenando por aquilo ainda? Levanta a cabeça e olha para os céus e louva o Senhor pela graça e vai servir o Senhor. Amém. Agora, a gente não precisa ficar, depois que você pediu perdão, realmente se arrependeu, você não precisa ficar lá toda hora voltando nele. Da mesma forma, quando o anjo vinha, ele viu o sangue, ele ia embora. Não importa se as pessoas dentro da casa estavam vendo. Porque às vezes nós queremos ver alguma coisa. O que importa é o que Deus está vendo. Amém. E o que Deus nos vê hoje, irmãos? Que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue do Senhor Jesus. Amém. Quando Ele olha para nós, Ele não vê o Nicolas, não vê o Milton, não vê o Estevão, Ele vê o sangue do Cordeiro. Amém. E esse sangue, irmãos, é o sangue mais precioso de toda a Bíblia. Que Hebreus fala que esse sangue fala melhor do que Abel. Compartilhei com os irmãos ontem. Amém. Enquanto o sangue de Abel, que é o primeiro sangue humano derramado ali, o primeiro sangue que nós vemos ali sendo derramado, clamava a Deus por vingança. Hoje tem um sangue que clama e fala melhor. Amém. Um sangue que tem um clamor doce. Sim. E um sangue que limpa os nossos pecados. Amém. Por isso que ele fala melhor do que Abel. Por isso que esse sangue e é o Senhor Jesus é onde nós podemos encontrar toda a nossa salvação, amém, esperança e alegria. Amém. Porque Ele é a nossa maior bênção. Amém. Uma vez a gente viu uma postagem e a minha esposa até compartilhou. E nós tendemos a querer assim: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. A maior bênção vai vir. Irmãos, a maior bênção já veio. É Cristo Jesus. Amém. Essa é a maior bênção que Deus nos deu. E quando nós tocamos nessa bênção, o que vir ou não vir, irmãos, é a questão da alegria. O que Ele tirar depois, o que Ele der também, questão da alegria. Porque nós estamos provando e tocando nele. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.